Alô, caros amigos do Speed. Está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No programa de hoje, NASCAR desde Watkins Glen, kart nas ruas de Teresópolis, automodelismo, segmento de arrancadas e, como sempre, o Correio da Semana. Mas começamos falando sobre NASCAR. O colombiano Pablo Montoya garante a segunda vitória na carreira dele na NASCAR. Kurt Busch fica na segunda posição, Marcos Ambrose terminou em terceiro, AJ Allmendinger foi o quarto e Cal Edwards, que saiu da pole position, terminou na quinta posição. Sérgio, nada que tirar do Pablo Montoya, fez o que tinha que fazer, mas o Ambrose, na minha opinião, outra vez entregou uma vitória. Eu não diria que ele entregou, ele cometeu alguns erros, acho que da outra vez ele realmente entregou a vitória. Dessa vez eu acho que Juan Pablo Montoya fez por merecer, ele segurou bem o Ambrose, ele largou melhor do que o Ambrose, ele mostrou mais categoria, mais experiência que o Ambrose. Não que o Ambrose não tivesse sido muito bom, mas acho que o momento significativo foi o Brian Petty, o chefe dos mecânicos do Montoya, disse para ele: deixa, o Ambrose está enlouquecido, pilota no seu estilo, vai suave, vai tranquilo, que no final vai dar tudo certo. E foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que isso reflete mais o que aconteceu do que dizer um pequeno erro ali do Ambrose acabou tirando a vitória dele. Como já disse, o Montoya, nada que tirar dele, fez o que tinha que fazer para vencer. E Kurt Busch, a surpresa, sempre ali entre os 5 primeiros, no finalzinho, viu a oportunidade de ganhar a segunda posição, fez um belo trabalho. A realidade é que essa corrida, falando do Kurt Busch, Roberto, e também do Kurt Busch, somente Montoya e Ambrose, em qualquer momento, tiveram chances de ganhar. Em nenhum momento, nenhum outro piloto chegou perto deles. Dito isso, entre o resto, Kurt Busch foi muito bem. Chegou na terceira posição, aliás, na segunda, acabou ultrapassando o Ambrose no finalzinho. O AJ Allmendinger também fez uma ótima prova, ele que renovou esta semana com a Petty para o ano que vem, 3 anos mais no contrato dele. E o resto foi o resto. Para mim, a maior decepção, Roberto, foi Tony Stewart, que acabou não fazendo uma boa prova. Ele havia chegado em primeiro ou segundo nos últimos 6 anos em Watkins Glen. Eu levava mais fé no ex-agente laranja, mas foi bem, terminou ali entre os 10 primeiros. Tá bom, Figueroa, e parabéns para o Montoya, que fique claro, Figueroa, Montoya, vitorioso, Figueroa. Eu espero que você se sinta orgulhoso disso e bastante feliz. E antes da gente dar uma olhada na tabela de classificação atual, Sérgio, o que está acontecendo? Você falou de Tony Stewart, mas esqueceu os outros 2 pilotos da Força do Mal, Jeff Gordon e Jimmie Johnson. De repente, a Força do Mal não está tão forte assim. Depende da interpretação. Isso é uma coisa de tabela, vamos esperar o Chase. Você mesmo cansa de dizer, quantas vezes eu já ouvi isso, que o Jimmie Johnson aparece nas últimas 10 provas. Então aguarde, tome a sua própria pílula, Figueroa. Fique tranquilo, aguarde o Chase. Aliás, Jeff Gordon segundo campeonato. Portanto, vamos ver a tabela de classificação. Vamos dar uma olhada então. Kevin Harvick continua liderando, Jeff Gordon na segunda posição, Burton é o terceiro, Kurt Busch na quarta posição, Jimmie Johnson na quinta colocação. Figurinhas carimbadas, Sérgio, mas o destaque, na minha opinião, é a 12ª posição, aquela briga pela última posição. Mark Martin, por enquanto, está dentro dos playoffs. Graças a um problema que aconteceu com o Clint Bowyer, um problema mecânico com o carro do Clint Bowyer, acabou terminando mal a prova de Watkins Glen. Quase que mais da primeira metade, na primeira metade e além, o Clint Bowyer estava à frente do Mark Martin, 13º, estava à frente do Dale Earnhardt Jr., que aliás fez uma péssima prova e que estava em 14º, e eu gostaria de chamar a atenção, mas teve esse problema e acabou perdendo a 12ª. Eu queria que vocês olhassem esse gráfico aí, a partir do Greg Biffle, que é o 11º. O Greg Biffle já relativamente tranquilo na 11ª posição, mas o Mark Martin 10 pontos à frente, apenas à frente do Clint Bowyer, que é o 13º, e ainda vendo mais adiante, Roberto, Kasey Kahne, que está em 17º, 103 pontos atrás apenas do 12º. Acho que esses são números importantes, são números que a gente vai ter que prestar atenção nas 4 próximas etapas até a decisão dos 12 que participarão do Chase. Por aí, Jeremy McMurray com 84 pontos, com chances, na minha opinião, reais de conseguir, e o outro piloto da equipe Ganassi, o segundo piloto que conseguiu a vitória em Watkins Glen, 200 e tal pontos. 205, Figueroa, é bem diferente de 200 e tal, é completamente diferente. Ainda bem que eu não quero nem saber o nome da sua professora de matemática, Figueroa, que você devia estar olhando outras coisas na aula, fazendo outras coisas. Mas é essa a diferença, e há muita gente perguntando sobre as chances de Montoya.
eu vou dizer uma coisa que não me agrada dizer, mas se Montoya não tivesse perdido a cabeça em algumas provas, como por exemplo em Indianápolis, que ele se desesperou depois de perder a vitória, um erro do chefe de mecânicos dele, mas se ele tivesse se mantido tranquilo, tivesse se conformado em ficar que fosse entre os 15 primeiros. Teve outra prova que ele teve uma disputazinha com o Jeff Gordon desnecessária, ficou para trás. Se não fosse por esses pequenos detalhes, o Juan Pablo Montoya estaria no Chase. Agora, acho muito difícil, porque tem muita gente, 200 pontos dele para o 12º colocado, dá para cortar. Principalmente para o Mark Martin, se o Montoya fizer boas provas. Mas tem vários pilotos, entre ele e o Mark Martin, todos esses pilotos também estarão lutando e obtendo boas colocações. Eu diria quase impossível. E antes da gente entrar no segmento Maquineta do Tempo, mostrando as melhores imagens da história do automobilismo brasileiro, Sérgio, destaque para a prova esse fim de semana também do Nelsinho Piquet, que correu pela primeira vez na Nationwide Series e fez bonito. Fez bonito, terminou em 7º lugar, Nelsinho Piquet. Eu imagino que a gente tem as imagens, se não tiver me perdoem, mas ele evitou um grande acidente, um acidente que provocou a bandeira vermelha. Nelsinho escapou muito bem daquele acidente, estava um pouco atrás, mas foi bem, muita gente boa ficou atrás, fez uma prova tranquilo, foi extremamente elogiado e eu acho que, continuo dizendo, Figueroa, e vou dizer sempre, basta ele querer, que tem um grande futuro na categoria. Eu concordo. Agora sim, o segmento Maquineta do Tempo, onde você vai acompanhar imagens da série A História do Automobilismo Brasileiro, que já está à venda no site racer.com.br. A vinda de equipamentos de primeira linha, especialmente europeus, obviamente estabeleceu uma referência em nível de desempenho, de disputa. E a própria presença de pilotos que estavam disputando grandes prêmios na Europa. Isso acabou propiciando e até forçando que alguns pilotos de grande capacidade que estavam surgindo, que foi o caso de Chico Landi, que ele acabou comprando um Fiat muito bem preparado, de um argentino, e a partir daí ele passou, obviamente, a ter um nível de exigência crescente. Em seguida já vai acabar utilizando equipamentos da Alfa Romeo e tem uma longa trajetória que continua pelas décadas seguintes. No caso, o Barão de Tefé, Manolo Tefé, até pela sua atuação na área diplomática do Brasil na Europa, sempre foi um precursor, trazendo a primeira 6CM aqui para a América do Sul, uma Maserati. Correu nas provas de Trípoli, fez longas e longas atuações em provas europeias. Então, a vinda desses carros e o fato de que alguns equipamentos mais bem preparados, mesmo aqui no Brasil ou na Argentina, onde havia essa troca, essa permuta de equipamento, começou já a mostrar que alguns equipamentos, especialmente as Bugattis, já estavam perdendo o seu nível de competitividade. Logo após o intervalo, kart nas ruas de Teresópolis.